Uma mulher um dia entrou numa cafeteria e ela comprou um saquinho de biscoitos, colocou dentro do saquinho de papel, pegou ali um copo de café, comprou uma revista e sentou ali na mesinha, né, da cafeteria. Abriu a revista, deu um gole no café. Eis que vem um senhor, que ela não conhecia, cafeteria cheia, pediu licença, disse: posso sentar aqui à sua frente? Ela: pois não. Ele se sentou, ela continuou lendo, deu uma bicada no seu café, e ele sentou, abriu um jornal, ela com a revista aberta, lendo. Daí a pouco, ele bebeu o café. Ela bebeu o café, ele bebia café. Ela achou aquilo estranho, mas continuou lendo. Tomou de novo café, ele tomou de novo café. Ela falou: esse sujeito está brincando comigo. Então, ela esticou a mão por detrás da revista, pegou o biscoito. Ele esticou a mão por detrás do jornal, pegou o biscoito. Ela comeu, ele comeu. Ela bebeu café, ele bebeu café. E isso se repetiu por várias vezes. Ela foi ficando intrigada com aquela história. Mas esse sujeito está brincando comigo. E quando ela já estava nervosa com aquela atitude dele, ele se levantou e ela levou a mão no último biscoito. E ele pegou metade do biscoito e disse, quebrou, falou: posso ficar com a metade? Ela disse: pode. E ele saiu sorrindo e foi embora. Então ela comeu aquele pedacinho de biscoito, ficou indignada com aquilo e fechou a revista. E quando ela fechou a revista, eis a surpresa: ela tinha aberto o saquinho de biscoito dele. O saquinho de biscoito dela continuava fechado em cima da mesa. E aí ela entendeu tudo o que tinha acontecido. Muitas vezes nós ficamos indignados com Deus. Parece que Deus está brincando com a gente. Parece que Deus está deixando a gente irritado. Mas na verdade o que Deus está fazendo é compartilhando com a gente da sua graça. Compartilhando conosco do seu amor, do seu cuidado. E no final da história, nós descobrimos que Ele sempre guardou tudo de melhor para nós. E nós nos surpreendemos com a graça de Deus. Mantenha esse texto de Deuteronômio 8 aberto. O que esse texto conta? Esse texto conta uma história muito parecida. Porque ele fecha os 5 livros da lei. Gênesis começa com o início da queda e da história fatídica de um ser humano que quer correr uma vida longe de Deus. Êxodo fala do aprisionamento e da fuga. Você chega em Levítico e vê Deus dando normas de conduta para que o povo possa ter maior comunhão com o Senhor e deixar de viver tão mal como andava. Você entra em Números e vê que Deus conhece as pessoas, as famílias, as tribos, as raças, nome por nome. E Ele faz questão de tratar pessoa por pessoa, nome por nome. E aí você chega no último livro da lei, da Torá, chamada Torá pelos judeus, os 5 livros da lei. Eles também chamam de Torá o Antigo Testamento inteiro, mas a Torá específica são os 5 primeiros livros da lei. E você entra em Deuteronômio, o último livro, e ele tem uma relação de ensino para com a nossa vida. Deus deixou Deuteronômio claro, para que nós pudéssemos olhar em Deuteronômio, sem dúvida nenhuma, e entendêssemos a mensagem de Deus para nós. E a mensagem de Deuteronômio está em suas mãos. Se pudéssemos resumir o livro de Deuteronômio, eu resumiria dessa forma: está em suas mãos. É isso que o livro de Deuteronômio diz. Vocês erraram em Gênesis, foram aprisionados e eu os resgatei. Êxodo. Eu disse para vocês o que vocês deveriam viver. Levítico. Eu sei o nome e a história de vocês. Números. E agora eu quero dizer uma coisa para vocês, fechando essa história toda. Está em suas mãos. Qual é o resumo de Deuteronômio? Está em suas mãos. A bênção e a maldição, a comunhão e a ausência dela, a vitória ou a derrota, está em suas mãos. É óbvio que existem alguns momentos especiais em que Deus permite-se fugir à regra, e Ele é o dono da regra, Ele foge quando quiser. Mas o livro de Deuteronômio deixa claro, está em nossas mãos. Olha o capítulo 8, versículo 1, ele vai dizer que os mandamentos foram colocados para que nós tivéssemos o cuidado de cumprir todos esses mandamentos,
para que nós pudéssemos viver, nos multiplicar, entrar e possuir a terra que o Senhor prometeu sob juramento. Não é apenas a terra de Israel, mas é a terra que o Senhor tem para você, para mim. Deus tem projeto para as nossas vidas. Amém? Amém. Ótimo. Pegaram engarrafamento e continuam no amém bom. Isso é um bom sinal. Então, Deus tem projeto. Eu não sou o herdeiro da terra de Israel, mas Deus tem uma terra prometida para mim. Deus tem uma família prometida para mim. Deus tem um trabalho prometido para mim. Deus tem uma missão prometida para mim. E o que Deus tem prometido para mim é o melhor para a minha vida. Então ele diz, se você andar conforme a minha palavra, em comunhão comigo, você vai tomar posse dessa terra, porque a minha graça já preparou essa terra, a minha graça te qualificou a caminhar e trilhar esse caminho para possuir essa terra. Portanto, seja fiel, vá adiante, persevere, porque quem perseverar receberá a coroa. É interessante o versículo 2, porque o versículo 2 fala de um culto de ação de graças. Só dá ação de graças quem tem boa memória, gente. Quem não tem boa memória não dá ação de graças. Você não vai agradecer um presente que você não sabe quem te deu. Não é verdade? Mas se você tem boa memória, você fala, opa, esse presente aqui quem me deu foi fulano de tal. Aí você recebe e você depois chega e fala, olha, muito obrigado, eu te agradeço, porque esse presente que você me deu foi fantástico, maravilhoso. Até de uns anos para cá, criou-se o hábito muito positivo, principalmente nas festas, em casas de festas, de ter uma pessoa com a caneta lá na porta, e você chega com o seu presente, ele escreve o seu nome no presente que você está dando. Porque depois, quando a pessoa chegar em casa, ela possa se lembrar quem foi que deu aquele presente. Isso é uma coisa maravilhosa. Para que a pessoa possa se lembrar, não, esse presente foi de fulano de tal. Ação de graças só dá quem tem boa memória. Então olha o versículo 2, o que ele diz? Bem no comecinho, lembra-te, recorda-te, recordar-te-ás de todo o caminho do qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. O Senhor diz que espiritualidade saudável é aquela que olha para trás também. Então, espiritualidade saudável é aquela que tem memória. Eu olho para trás e me lembro quantas bênçãos Deus derramou sobre a minha vida. Então eu dou ações de graças. Porque eu sei que Deus cuidou da minha vida, Deus me guardou durante muito e muito e muito tempo. Às vezes nós estamos atravessando momentos difíceis na nossa vida. E o que nos faz perder a esperança é que nós perdemos a memória de outros momentos difíceis em que Deus nos deu a vitória e nós atravessamos. Então é preciso olhar para trás e dizer, não, peraí, desde lá da minha infância, no meu passado, Deus já cuidava de mim. Olho para trás e vejo que Deus sempre me amparou, Deus sempre cuidou de mim. Muitos anos atrás eu tomei um tiro no pescoço. Caí de cima da árvore, em cima de um monte de areia. Deus foi maravilhoso. Primeiro porque quem atirou me amava, foi meu irmão. Então não foi um tiro de ódio. Segundo, porque não ficou cicatriz. Eu sou vaidoso demais para ficar uma cicatriz. Terceiro, que tinha areia lá embaixo onde eu caí. Quarto, que o tiro era de chumbinho. Eu tinha que deixar o melhor para o final. E chumbinho não valia absolutamente nada. Tanto é que eu tomei um no pescoço, 2 na perna e um na lateral aqui. É uma brincadeira muito comum em Goiás dar tiro nos outros. À medida que as pessoas crescem também a arma. Então eu mudei para o Rio de Janeiro. Aqui não tem essa prática. Vamos mudar de assunto. Então, é interessante olhar para trás e dizer como Deus tem nos guardado. Olha o que diz o versículo 2. Ele guardou você por 40 anos. É a palavra de Moisés ao povo. Ele cuidou de cada um de nós por 40 anos. Não foram 40 dias, 40 minutos, 40 anos. Vira a página. Você chega aí no verso, na minha vira a página, na sua não, né? Verso 3, verso 4. E ele diz que esses 40 anos o Senhor abençoou esse povo de maneira diferente. E ele tinha um objetivo. E o objetivo dele no versículo 2 era humilhar, provar.
Olha o que diz o versículo 2 aí, para saber e para guardar. O Senhor tem um objetivo. Quando Ele nos guarda, Ele tem objetivo. Quando Ele permite aprovação na nossa vida, Ele tem objetivo. Quando Ele permite tentação na nossa vida, Ele tem objetivo. Quando Ele permite grandes vitórias, Ele tem objetivo. O Senhor não é pego pelo acaso, Ele é o Senhor da história. E a primeira coisa que eu tenho que fazer na minha ação de graças é olhar para trás e dizer, Senhor, eu sei que o Senhor é o dono da minha história. Eu não casei com quem eu casei por acaso, eu não trabalho onde trabalho por acaso. Acaso não existe na história daqueles que se dedicam, se entregam e confessam o nome do Senhor. Ele é o Senhor da nossa história. E é isso que ele está dizendo, dê ações de graças, porque eu estou provando para você que desde o seu nascimento eu tenho cuidado da sua vida. Eu tenho dado alimento sobre a sua família, não tem lhe faltado alimento, não tem lhe faltado vestimenta, não tem lhe faltado teto, não tem lhe faltado nada. Eu sou o Senhor. Ah, Senhor, mas eu tenho atravessado dificuldades. Tem sim, mas eu tenho te dado a vitória no meio das dificuldades. É isso que Deuteronômio diz. Portanto, está em tuas mãos, seja grato, porque está em tuas mãos o ser agradecido ou não. E é muito ruim você viver com uma pessoa ingrata. Não tem coisa mais desgastante do que viver com uma pessoa ingrata. Porque o ingrato, ele só cobra. Você faz e nunca está bom. Nunca está bom. Eu tenho um amigo presbítero lá em Anápolis, ele era muito engraçado. Toda reunião que nós fazíamos, ou retiros em hotéis, e tinha aquela mesa farta, a primeira coisa que ele fazia era andar na mesa inteira de comida. E todo mundo já sabia qual era a brincadeira dele. No final da mesa ele dizia assim, eu perguntava, o que você está fazendo? E ele já dizia, eu estou procurando o que está faltando para eu reclamar. Eu estou procurando o que está faltando para reclamar. Era uma brincadeira que ele fazia e todo mundo começava a rir. Porque isso acontece nos relacionamentos. Você quer ouvir sobre ingratidão? Pergunte aos homens casados. Não é verdade? Ninguém respondeu, vocês não querem se comprometer, né? Pergunte às mulheres casadas. Olha, elas se manifestaram. Elas são corajosas. Meus irmãos, nos relacionamentos, boa parte dos atritos se dão por causa da ingratidão. Boa parte dos atritos. Isso se manifesta também na vida espiritual. Por isso que o texto de Deuteronômio diz, o Senhor agiu, reconheça isso, olha o versículo 3, o Senhor te sustentou com maná, o Senhor te sustentou com algo que nem seus pais conheciam. Aí, olha o que diz o final do versículo 3, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, que a nossa dimensão de vida vai além da matéria. Esta frase Jesus usou para vencer a sua discussão com Satanás, porque não é apenas uma frase, por detrás dessa frase existe uma filosofia de vida. Eu não vivo só por causa da matéria, do pão, eu não vivo só por causa do dinheiro, eu não vivo só por causa da matéria que o dinheiro possa comprar, não, eu vivo muito além disso, eu vivo por causa das coisas que Deus colocou no meu coração, que são muito mais preciosas e especiais do que as coisas que o mundo oferece. E as coisas que Deus colocou no meu coração são amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, alegria, paz. Contra essas coisas não há lei. Foi isso que Deus colocou. Esses são os valores da minha vida. Por isso que eu tenho motivos para dar ações de graças, porque Deus me fez pensar e ir além do tempo e do espaço. Ação de graças por aquilo que é um fator externo de preocupação, também pode ser dado na presença do Senhor, segundo o versículo 4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Você já andou no deserto 40 anos na areia? Experimenta andar um dia inteiro na areia da praia, depois você me conta. Imagine 40 anos. 40 anos. E todas as noites esse povo deitava e os pezinhos estavam como se tivessem saído de um spa. A roupa maravilhosa. Eu sei que algumas mulheres devem ter ficado indignadas com essa história. Uma roupa 40 anos, a mesma roupa, você já pensou?
40 anos, lá vem. Olha quem vem lá. Quem? Lá vem. Lá vem Sara. Como é que você sabe que é Sara? Tem 3 dunas de distância. Só ela tem vestido vermelho aqui há 40 anos. Ela vem com esse vestido vermelho. É óbvio que o Senhor sempre derramou sobre o seu povo muito mais do que eles esperavam, assim como tem derramado sobre a nossa vida. Mas aconteceu na vida daquele povo, o que tem acontecido na vida de muitos, não reconhecem que Deus mesmo estava em tudo isso. Olha o que o versículo 5 diz: sabei, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Eu sou o Deus que abençoa, mas eu também sou o Deus que diz, não pode. Ah, mas eu quero tocar ali, não pode. Ah, mas eu quero fazer tal coisa, não pode. Quando a disciplina vem, vem para o bem. Porque quando Deus disciplina, Ele manifesta o seu amor. Mas nós damos ações de graça. Olha o que diz o versículo 6. Quando o Senhor nos ensina a guardar os mandamentos dEle. E nós guardamos o mandamento do Senhor para andar nos caminhos e para temer ao Senhor. E diz o versículo 7, porque o Senhor fez isso. Então, nós nos relacionamos com Ele numa relação de gratidão. E diz o versículo 7 que Ele escancara as portas da terra prometida e diz assim: eu reconheço que você, mesmo quando eu te disciplino, tem ações de graça no seu coração. Mesmo quando a vida se torna muito difícil para você, você continua sendo grato a mim. Então, olha o que diz o versículo 7. A terra prometida é tua, entra nela, porque eu conheço o seu coração, e o seu coração é grato. E Deus ama dar bênçãos sobre aqueles que têm um coração grato. Assim como você e eu amamos dar presentes para aqueles que amam quando recebem presentes. Não se engane, muitas pessoas já deixaram de ganhar presentes porque foram pessoas mal agradecidas. Não levante a mão, não cite nome, mas isso já aconteceu. E a Bíblia diz que quando nós somos agradecidos, Deus se alegra, abre as portas e nos abençoa. Olha o que diz o versículo 7. Ele abençoa com ribeiros de águas, de fontes, mananciais profundos, não é água rasa que seca em qualquer seca, é manancial profundo. Ele abençoa com aquilo que sai do vale, com aquilo que sai da montanha. Ele abençoa com a terra de trigo e cevada, de vides, de figueiras, de romeiras, de oliveiras, de azeite, de mel, de pão, sem escassez. Nada te faltará nela. E até debaixo da terra, diz o versículo 9, existem riquezas que o Senhor coloca lá para o seu povo. Até quando você acha que acabou toda a riqueza, o Senhor diz: cava, porque ali tem ouro, ali tem prata, ali tem cobre, ali tem preciosidades para você. Como Deus é um Deus disposto a derramar fartura sobre a vida daqueles que com gratidão entram na sua presença. Mas existe um problema. Olha o versículo 13 ao versículo 16. Qual é o problema? O problema é, depois que você ficar rico, cuidado, porque pode acontecer de você achar que foi você mesmo que ganhou tudo isso. Não é isso que o texto está dizendo? Cuidado, porque depois que eu te abençoar, depois que você estiver na fartura, na tranquilidade, podendo escolher o que vai comer, onde vai dormir, com que roupa de cama vai dormir, depois que eu te der a opção de escolher até que cidade você vai tirar férias, cuidado, porque eu conheço muitas pessoas que depois que receberam essas bênçãos, viraram as costas para Deus e se esqueceram completamente do Senhor. E o Senhor chama a atenção, porque o coração do homem, ele tem esta tendência. Olha o que diz o versículo 17. Não diga, pois, no teu coração, vamos ler juntos? A minha força, poder, meu braço, me adquiriram estas riquezas. Cuidado, porque este é o raciocínio que vai passar no coração da maioria da humanidade. Não, eu fiz, eu cuidei, eu consegui, eu estudei, eu descobri. Um dia eu mordi uma maçã e coloquei na capa de um computador e fundei a Apple. Cuidado, cuidado, porque
muitos e muitos homens e mulheres do mundo que andavam com Deus se perderam no caminho, não porque lhes faltou saúde ou recursos materiais, mas porque Deus lhes deu exatamente muita saúde e muito recurso material. E a primeira coisa que eles fizeram foi virar as costas para Deus. Portanto, a ação de graças é quando nós chegamos na presença do Senhor e dizemos assim: Senhor, não me des nem a riqueza, Provérbios diz isso, nem a pobreza, mas apenas aquilo que lhe é necessário para viver por toda a minha vida glorificando ao Senhor. Sabe por quê? Por mais rico que você seja, sempre terá alguém mais rico que você. Eu sei que você está duvidando disso, mas essa é a verdade do universo. E por mais pobre que você seja, sempre terá alguém pior que você. Então, não é esta a vara de medir que nós devemos usar, que é a palavra cânon, né? Nós devemos usar para analisar os valores da nossa vida, mas é a nossa relação de bênção que Deus tem derramado sobre o nosso coração e os verdadeiros valores de Deus. Finalmente, meus irmãos, diz o versículo 17: não digas essas coisas, porque eu quem fiz isso na sua vida. Antes, versículo 18, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a seus pais, como hoje se vê. É o Senhor quem derrama bênção sobre você, é o Senhor que cuida da sua vida. Portanto, entre com ações de graças na presença do Senhor e diga: Deus, eu reconheço que o Senhor é quem fez tantas bênçãos na minha vida. Eu reconheço que foi o Senhor quem cuidou de mim nos momentos mais difíceis. Eu reconheço, Senhor, que não me tem faltado o pão de cada dia sobre a minha mesa, porque o Senhor tem me dado este pão de cada dia. Eu reconheço, Senhor, que se tenho capacidade para entender o que está sendo dito, raciocinar, ler e entender, ouvir e aprender, isso é bênção do Senhor sobre a minha vida. Senhor, eu reconheço que o Senhor está colocando na minha frente o caminho de bênção ou de maldição, e que eu posso escolher. Se seguir o Senhor, for grato ao Senhor, ouvir a tua palavra, ter comunhão contigo, esse caminho será de bênção. Mas se eu negar, eu tenho plena consciência, porque a tua palavra diz que eu vou colher coisas ruins na minha vida. O Senhor quer um coração grato. Engana-se quem acha que o Senhor quer grandes ofertas financeiras. Engana-se quem acha que o Senhor quer que você dê 24 horas do seu dia para Ele. Não, eu vou largar tudo e vou ficar 24 horas por dia orando na igreja. Não faça isso, porque a conta do ar-condicionado vai ser muito cara aqui na igreja. O Senhor não quer atitudes externas, farisaicas e legalistas. O Senhor quer um coração grato. Porque o coração grato é generoso por gratidão. O coração grato é amoroso por gratidão. O coração grato é feliz. O coração grato é a melhor companhia que qualquer pessoa pode desejar ter em viagens, dentro de casa, no trabalho. Não tem coisa melhor que você andar ao lado de uma pessoa grata. Bom, meus irmãos, vamos voltar à nossa história da mulher lá na lanchonete. Ela está lá com o seu saquinho fechado e com a cara desse tamanho de vergonha, porque ela estava nervosa com aquele senhor, quando na verdade ele estava dividindo um pacotinho de biscoito com ela. Quantas vezes nós também já ficamos com um carão enorme com as bênçãos que Deus derramou sobre nós. Nós começamos a reclamar, e eis que de repente, o que parecia ser um caminho de derrota, Deus transformou em grande vitória. E se Deus tem permitido grandes lutas na sua vida, eu quero te dizer que Ele só dá grandes lutas para grandes homens e mulheres. E junto com essas grandes lutas, Ele capacita cada um para se tornar mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas a minha luta é tão grande, a luta do meu vizinho é pequenininha, porque ele é fraco, por isso que a luta dele é pequena. A sua é grande, porque Deus te fez forte, e grande o suficiente para vencê-la. Mas não existe derrotado na casa do Senhor. Não existe. E por isso, nós estamos aqui para dar ações de graças ao Senhor. Estejamos no começo da luta, no meio da luta, no final da luta, em qualquer tempo, ações de graças inundarão o nosso coração, porque esse é o caminho de bênçãos
que Deus tem para o seu povo. Amém? Vamos orar. Nós sempre tiramos um tempo para pedir, mas eu quero te convidar nessa noite a agradecer. Que você curve sua fronte, feche seus olhos e agradeça. Nas últimas 24 horas, milhares de pessoas no mundo morreram de fome. Você não. Nas últimas 24 horas, milhares de pessoas tentaram ser atendidas em um hospital e não conseguiram. Você não. Nas últimas 24 horas, milhares de pessoas foram para o inferno e você não irá. Jesus morreu na cruz, demonstrando o seu imenso amor por você e por mim. Para que você creia que Ele pode te dar vida e vida em abundância, e vida eterna. Que Ele pode encher seu coração de alegria e gratidão hoje. Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos vida. Morreu nossa morte para vivermos a sua vida. É isso que a cruz significa. Ele morreu em nosso lugar e ressuscitou para que nem a morte tenha vitória sobre a nossa vida. Agradeça a Deus por tantas bênçãos. Ele te deu uma casa, Ele te deu uma família, amigos, Ele pôs fé no seu coração, Ele te deu uma igreja, comunhão de amigos e irmãos que se preocupam com você, oram por você. Não tem faltado alimento sobre a sua mesa, Ele te deu em abundância, e você generosamente veio aqui hoje consagrar alguns desses alimentos para abençoar vidas de pessoas que estão passando dificuldades. Ele te deu recursos materiais, você tem sido generoso e tem abençoado muitas vidas. Ele não te fez um avarento, isso é bênção, que avareza é pecado, idolatria. Ele te fez uma pessoa muito educada. Ele te fez um vitorioso, uma vitoriosa em nome de Jesus. A Bíblia diz que praga nenhuma vai chegar na tua casa, mal nenhum virá sobre você. Ele é o Senhor da sua história, louve a Deus por isso. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado. Obrigado, porque o Senhor tem colocado o pão sobre a nossa mesa. Obrigado, porque o Senhor tem nos dado saúde, nós estamos aqui na tua casa hoje. Obrigado por esta comunidade aqui reunida, de pessoas tão especiais, que separaram um tempo para te agradecer. Obrigado porque o Senhor está feliz com essa reunião aqui essa noite. O Senhor nos criou para vivermos assim em comunhão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu essa consciência. O Senhor fez esse chamado pela obra do Teu Santo Espírito aos nossos corações. Obrigado pelos nossos filhos, irmãos, irmãs, pais, primos, tios, parentes. Obrigado pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos de fé. Obrigado porque nós somos pessoas que temos um nome pelo qual somos reconhecidos, amados, queridos. Obrigado, Senhor, tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Agora, Senhor, nos faz caminhar com alegria e gratidão, reconhecendo as Tuas imensas bênçãos sobre nós. Coloque em nosso coração um coração sempre agradecido, para vivermos com alegria nos lábios, diante do Senhor e de todas as pessoas. Abençoa-nos e recebe a nossa gratidão, pois oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.